A ideia do livro é mostrar como é possível um país como o Brasil e uma região poder pensar alternativas de reconversão industrial ou enfrentar a desindustrialização de uma forma proativa, de uma forma em que as instituições locais estão envolvidas, estão trabalhando em prol de um projeto que envolve não só a economia, como a política, e nesse sentido, nesse caso específico do jato, a política foi um fator importantíssimo, e nesse sentido o sindicato foi um dos atores mais importantes. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e hoje tenho a honra e alegria de receber aqui os professores José Ricardo Ramalho e o professor Jefferson José da Conceição para falarmos sobre este livro maravilhoso aqui, que cujo título é Caça Supersônicos e o ABC Paulista, mas é muito mais do que isso o livro. Na verdade, o livro é uma história do ABC, uma discussão sobre as questões sindicais no Brasil, sobre o tema da desindustrialização, da reindustrialização, de desenvolvimentos de tecnologia. Basicamente, tudo que a gente discute aqui nesse podcast, há praticamente 100 episódios, está tratado nesse livro, então já quero fazer a propaganda do livro aqui para todos comprarem e dar as boas-vindas aqui aos professores Jefferson e José. Já passo a palavra para eles se apresentarem rapidamente. Professor Jefferson, começando por você, e depois a gente já entra na discussão, que eu tenho várias perguntas para fazer. Sejam muito, muito bem-vindos. Daqui a minha saudação a todos os amigos da Associação dos Funcionários do BNDES, a Paulo Gala, todos que ajudaram aí nesse podcast. Eu sou Jefferson José da Conceição, professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Sou economista, mestrado em administração, doutorado em sociologia, o pós também. Sucintamente, eu assessorei o DIEESE e os sindicatos de metalúrgicos do ABC durante algumas décadas. Fui também secretário de desenvolvimento da cidade de São Bernardo entre 2009 a 2015, e depois a minha trajetória acadêmica se intensificou e aqui estamos. Boa, fantástico. Professor José Ricardo Ramalho, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Meu nome é José Ricardo Ramalho, sou professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, e venho trabalhando a minha carreira inteira em temas ligados ao trabalho e sindicalismo, e mais recentemente no debate sobre desenvolvimento e o papel das regiões, o papel do desenvolvimento institucional das regiões, no sentido de discutir a questão do desenvolvimento, e no caso do ABC, da desindustrialização ou reconversão industrial. Então, estou muito satisfeito de poder debater. Esse livro é um livro que me dá muita satisfação por ter sido feito em parceria com o professor Jefferson José da Conceição, e até aproveito para dizer que, na verdade, é um trabalho que vem se desenvolvendo já há algumas décadas, que inclui, além do Jefferson, inclui também o professor Hiram Giacomo Rodrigues, da USP. Que, aliás, foi meu professor na FEA USP nos anos 90. Fiquei muito feliz de ver o professor Hiram fazendo o prefácio aqui do livro. Exatamente. Adorava as aulas dele de sociologia, foram, assim, para mim, abriram a minha cabeça essas aulas nos anos 90. Fantástico, professor. Então, esse livro é um pouco... A gente vai falar sobre o livro, mas só para dizer que ele é um pouco resultado desse trabalho de investimento em pesquisa sobre o ABC, sindicalismo no ABC, desenvolvimento no ABC, que nós temos feito ao longo desses últimos 20 anos, pelo menos. E o Jefferson é uma das pessoas mais importantes nesse trabalho. É isso. Legal. Fantástico. Eu queria começar pelo começo, porque assim, muita gente não conhece essa história, que eu acho que é uma história realmente fantástica, da nossa capacidade de produzir esses jatos supersônicos no ABC Paulista, junto com a Embraer. Pedir para o Jefferson contar essa história de maneira ultra resumida. Eu sei que eu vou te pedir uma coisa meio heróica aqui, Jefferson, porque é um negócio que a gente precisaria só para falar disso de horas e horas, mas se você pudesse trazer um breve resumo
né, inclusive se valendo da sua condição de policymaker, né, tendo vivido a experiência de secretário do desenvolvimento e de teórico estudioso do tema, né, só para as pessoas entenderem o que está acontecendo, porque é algo tão fantástico que as pessoas não têm essa dimensão, né, de que a gente é capaz de produzir tecnologia, né, e partes de tecnologia relevantes hoje no Brasil, no ABC, que são essenciais para a construção desses caças supersônicos, é isso? Paulo, sucintamente, a região do ABC, se a gente perguntar o que as pessoas lembram da região do ABC, já foram feitas algumas pesquisas, vem imediatamente à tona a indústria automobilística, a sua cadeia de produção, e, de fato, a partir dos anos 50 do século passado, a industrialização brasileira tem ali um palco importante de investimentos importantes, especialmente na indústria metal-mecânica. Essa indústria viveu ciclos, né, de crescimento e crise, e a partir de 90, esse processo se intensifica de transformações com a abertura comercial, novos competidores internacionais, a crise se abate sobre a região e sobre as empresas, intensos processos de mudanças, e de lá para cá, tivemos a continuidade de ciclos, mas, nos últimos anos, um processo de desindustrialização. Então, há um esforço regional, e aí, paralelamente, nós teríamos que falar também dessa capacidade de inovação da região institucionalmente, professor José Ricardo certamente vai enfatizar isso, com a constituição de espaços novos de diálogo, como consórcio, a Agência de Desenvolvimento, o Fórum da Cidadania e Câmara Regional, entre outros espaços, e também, no interior das empresas, muitos processos de negociação visando modernização. Esse esforço continua, e viu-se, a partir de 2010, uma oportunidade grande de discutir um processo de enfrentamento à desindustrialização por meio da reconversão industrial. Não no sentido da substituição da produção automotiva e suas cadeias, mas senão que por complementação e diversificação, com a composição de linhas complementares. E viu-se aí no edital de modernização das Forças Armadas, entre outros investimentos na área de defesa, uma oportunidade ímpar. Acho que essa é a síntese do início da nossa história. Boa, então, a partir daí, eu entendo que os caças Gripen foram escolhidos e que eles já começam a ser produzidos hoje, né? Queria que vocês me corrigissem se eu estiver enganado aqui. Professor José Ricardo, se você puder nos trazer um update de como é que está isso, né? Se a produção já está funcionando, mas mais do que isso, falar um pouquinho do papel dos sindicatos como um agente relevante nesse processo, porque eu entendo que quando um edital desse das Forças Armadas sai, várias regiões no país concorrem, vários polos industriais estão de olho nisso, várias empresas estão de olho nisso, quer dizer, na verdade é todo um universo, né, de questões ou até de conjunção de astros, né, que se reuniram para que esses caças, para que essa tecnologia e a produção dessa tecnologia fosse parar no ABC, né? E eu entendo que a história sindical do ABC tem um papel muito importante nisso, né? Professor, se você puder primeiro nos dar um update assim, de como anda o processo e como isso se encaixa nas lutas sindicais do ABC. Com relação ao update, eu acho que a própria imprensa tem publicado coisas, né, como, por exemplo, na última semana, houve 2 matérias grandes sobre a possibilidade da fábrica que já está construindo jatos lá em Gavião Peixoto, né, inclusive ser uma plataforma para exportar os jatos Gripen para outros países da América Latina. Então, isso fantástico. Um desenvolvimento muito interessante. Na época que nós fizemos as entrevistas do livro, essa perspectiva ainda não estava muito clara. E, na verdade, desde que nós terminamos o livro até agora, já houve um avanço nesse processo que até, de certa forma, nos surpreende, porque quando nós conversamos com as pessoas, 10 anos depois do que tinha ocorrido, né, a perspectiva do sucesso era muito relativizada, havia pessoas que achavam que
nós tínhamos conseguido boas coisas, outras nem tanto, e assim por diante, né? Então, nesse sentido, inclusive o livro, Paulo, a ideia do livro não é fazer um diagnóstico de se deu certo ou não. A ideia do livro é mostrar como é possível um país como o Brasil e uma região poder pensar alternativas de reconversão industrial ou enfrentar a desindustrialização de uma forma proativa, de uma forma em que as instituições locais estão envolvidas, estão trabalhando em prol de um projeto que envolve não só a economia, como a política, e nesse sentido, nesse caso específico do jato, a política foi um fator importantíssimo, e nesse sentido o sindicato foi um dos atores mais importantes. Na verdade, quando nós fazemos o levantamento desde os anos 90 e anos 2000, não é? Porque exatamente como o Jefferson falou, os anos 90 foram anos terríveis, não é? E com uma possibilidade de decadência industrial muito real, a reação da região, e aí o sindicato foi um ator importante, mas também as prefeituras do ABC que criaram um consórcio intermunicipal, e aí eu destaco a figura do prefeito Celso Daniel, né, que puxou para o ABC a ideia de trabalhar conjuntamente, os municípios trabalharem conjuntamente, inspirado inclusive na experiência da Terceira Itália, né? Esse processo foi muito importante, teve um papel fundamental. Nos anos 2000, não é? A crise continua, e aí nós temos o sindicato ativo com relação à criação de conferências, debates internos à região para discutir alternativas de desenvolvimento, né? E nos anos 2010, né, a questão dos jatos aparece para nós como uma oportunidade política de fazer valer esse acúmulo institucional que a região teve, né? Então, na verdade, foi uma oportunidade política que foi aproveitada especialmente pelo prefeito Luiz Marinho, que é, evidentemente, um quadro do sindicalismo do ABC, né? E, nesse sentido, foi possível, não é, exercer essa densidade institucional que foi construída ao longo dessas 2 décadas, no caso específico do jato, né? É claro que aí, acho que o Jefferson pode falar um pouco mais, tem toda a questão da junção com a questão da defesa. Então, tem também o plano de defesa, né? No processo, para terminar, no processo, a participação das forças, da FAB foi importante, né? Pessoas das Forças Armadas tiveram um papel também importante, e também, apoios variados, mas eu diria que a colaboração, por exemplo, entre o sindicalismo do ABC e o sindicalismo da Suécia foi uma questão muito decisiva para definir a compra dos jatos, né, pelo Brasil. Bom, eu queria te pedir, Jefferson, se você puder mergulhar um pouco nesse detalhamento do papel dos atores, né, que o professor José Ricardo colocou, porque é um tema, para quem é leigo nisso, não é fácil entender, porque tem muitos atores envolvidos. Tem os sindicatos, tem um consórcio de municípios da região do ABC, tem uma companhia sueca, né, que faz o Gripen, tem a Embraer, que é uma companhia brasileira, que entra no edital da defesa, tem a FAB, que contrata, né, a compra desses caças Gripen e que precisa de parte da tecnologia que a Embraer tem de fazer isso aqui no Brasil, mas que precisa dos fornecedores que estão no ABC, que potencialmente tem essa capacidade de reconversão. Então, se você puder explorar um pouco desses elementos todos, né, como é que eles acabaram se articulando por vocês, né? Eles não se articularam naturalmente, eles foram institucionalmente articulados, né? Se você puder explorar um pouco disso para a gente, seria legal, né? Tá, vou tentar fazer isso por meio de 2 falas que aparecem no livro, através das entrevistas. Uma foi solicitado um apoio do governador do estado à época, inclusive era o próprio vice-presidente hoje. E fomos bem recebidos e coisa e tal, mas deixou a entender que essa era uma questão que a Embraer
Ele não se entusiasmou muito com a ideia. Não, havia muitas demandas naquele momento, claro, mas deixou a entender que esse tema estava sendo bem cuidado pela Embraer. E um parceiro mais próximo, o próprio Genuíno, aparece também uma entrevista em que ele esteve, foi apresentado a ele na época o projeto e ele falou, olha, mas vocês estão se metendo nisso? Isso está muito além. Então, eram duas falas que eu acho que sintetizam, por meio de diferentes parceiros, um pouco como se vê de fora. Essa história do ABC, ela é muito conhecida ali pelas greves, pelas lutas democráticas, as grandes greves do final dos anos 70, mas o processo rico que acontece desde então é pouco conhecido, a não ser uma parte da literatura especializada. O próprio professor José Ricardo é um desses especialistas. Houve desde então, diferentemente de Detroit, por exemplo, Detroit tem uma região que se esvazia e atores que não conseguem dar respostas. E a região do ABC é rica em densidade institucional nesse sentido, porque você constituiu um sindicalismo forte que foi para além, em determinado momento, falou, olha, nós não podemos ficar limitados às fábricas, nós temos que entrar na discussão das políticas públicas, da política industrial. E aí tem a Câmara Setorial Automotiva nos anos 90, depois os diversos planos de socorro, de emergência à indústria automobilística, que depois vai parar até no Inovaralto, mais recentemente, e agora a discussão da... Então, o sindicato esteve sempre embrenhado, sempre participando desses processos. E, paralelamente, as discussões de modernização nas fábricas, em que se buscava manter o emprego, mas com iniciativas inovadoras. E, então, aquele sindicalismo raivoso vai dando lugar a um sindicalismo de negociação, em que você tem que encontrar soluções concretas, políticas públicas e soluções concretas nas fábricas. Se criou aqui o primeiro consórcio intermunicipal de prefeitos da região em plena crise, em 1990. E aí eu já mencionei aqui a agência de desenvolvimento que foi instituída, nós tivemos os fóruns, e isso foi se constituindo como espaços institucionais importantes. Então, quando a região se apresenta para participar desse edital, ela se apresenta com musculatura. Então, já forte. Exatamente. Então, a gente está dizendo, olha, nós estamos entrando aqui com força de tocar um projeto que muitas vezes, e a gente sabe, é muito difícil. Pode vir quente que eu estou fervendo. Mais ou menos é isso mesmo. Mas não é surpresa que atores como o governador ou outro parceiro muito próximo, o Genuíno, tenham falado, não, isso aqui não parece ser o espaço de vocês. E a região, então, diz, olha, nós não sabemos produzir uma aeronave supersônica, nós não temos a produção supersônica, mas certamente o banco, certamente itens da asa, certamente itens do sistema de freio, certamente, talvez até o próprio motor, a gente possa participar. Então, essa visão de que, olha, nós temos projetos de grande investimento aqui na indústria de defesa, também havia, na época, discussão de petróleo e gás, e continua havendo, e também agora na área da saúde, nós estamos dizendo, olha, existem expertises que estão longe da gente, mas algumas vinculadas à produção da aeronave supersônica nós conseguimos. Ou podemos almejar a conseguir. Então, essa força institucional foi para dentro dessa discussão, com reconhecimento, dizendo para o brigadeiro, dizendo para a Embraer, dizendo para os suecos, dizendo para os americanos, dizendo para os franceses, nós não queremos dizer qual é a aeronave, não nos compete. Qual é a aeronave a ser escolhida? Isso é papel da Força Aérea. Mas nós queremos dizer para a Força Aérea, queremos dizer para os participantes desse processo que a gente tem uma estrutura industrial muito grande ainda,
um saber fazer dos empresários importante e que, se for bem orientado tanto pelas empresas líderes, quanto pelas gestões estadual, municipal, federal, quanto pelos demais parceiros, ela consegue fazer um processo de reconversão, nesse sentido da diversificação. E eu acho que a fábrica de aeroestruturas, porque o que tem em São Bernardo conseguido, então, é uma fábrica de aeroestruturas que produz, você pediu para fazer uma atualização, eu vou complementar o que o professor falou, ela produz hoje fuselagens do avião, fuselagem central, me parece que a dianteira e a traseira já também, parte do sistema de freios, tá? E a asa, parte da asa. Então, veja que não é a aviônica do avião, não é o motor, mas são equipamentos da aeronave que são destinadas a Gavião Peixoto para a montagem final lá. Já é um esforço, uma conquista. Foi uma conquista muito grande, afinal de contas, a região não é tomada como sinônimo de participação na indústria aeronáutica. E agora tem uma empresa. Só para fechar, então, a minha fala, a gente, naquele momento, a região abriu o leque para dizer, bom, se a gente consegue fazer isso para aviões, a gente consegue também para navios, tanques, uniformes, alimentos na indústria de defesa. Então, esse esforço de reconversão, para mim, é central num diálogo, por exemplo, com o BNDES, porque significa olhar atentamente essa experiência contada parcialmente no livro, como um esforço de uma industrialização tradicional no seu processo de reconversão. Boa, fantástico. Eu queria, aproveitando já esse tema aqui que você inaugurou, passar para o professor José Ricardo e perguntar mais especificamente sobre o papel da Embraer nessa história e sobre os elementos que estavam lá no edital, né, o que no final das contas ajudou a catapultar São Bernardo e o ABC, né, concretamente, o que saiu disso, que falou, olha, por que essa fábrica de aeroestruturas está lá, né, no ABC, por que a fábrica de aeroestruturas não está em Gavião Peixoto, né, o que veio de concreto disso em termos de política pública e enfim, de questões, né, que são relevantes aí para a produção dos jatos. É importante, acho que, falar um pouco sobre como é que a gente fez o livro nesse sentido, porque nós fizemos uma coleta de material sobre todo o processo gigantesca, tem 400 notícias, entendeu? De jornais. Quanto tempo vocês levaram? Porque esse é um livro que deu um trabalho gigante para fazer, né? Demoramos uns 2 anos, não é, Jefferson? Mais ou menos. 2 anos para fazer. Porque a partir desse levantamento que nós fizemos, né, que incluiu recorte de jornal, mas também documentos, enfim, fotos e tal, nós achamos necessário fazer também um conjunto de entrevistas. Então, foi a partir daí que resolvemos fazer entrevistas com atores desse processo, né? E uma das coisas que eu queria destacar, o Jefferson é um especialista nisso também, é a questão no caso do ABC, da vinda da universidade, da vinda do tipo de conhecimento técnico, científico, não é, que as universidades trouxeram para o ABC, principalmente nos anos 2000 em diante. Então, esse foi um fator também importante nas decisões, não é, das empresas. Tanto que, no momento em que havia disputa da melhor proposta, no caso a Saab especificamente, ela convidou vários professores, inclusive alguns deles são entrevistados no livro, para visitar a Suécia, para ver como a Saab fazia, né, na relação com a universidade lá, com o sindicato, etc. Então, esse aspecto de um tipo de trabalho, não é, que exige uma qualificação maior e tal, isso foi importante, e o ABC apresentou, né, essa mudança, né, essa ênfase na questão do trabalho das universidades, da produção de conhecimento. Agora, uma coisa interessante no livro, e esse levantamento mostra,
é que esse processo de compra foi um processo bastante complexo, né? No sentido de que, no primeiro momento, né, havia uma escolha explícita nos jornais do presidente Lula com relação aos jatos da França, os Rafale, inclusive com o apoio do ministro Jobim, na época, né, pela compra. Me lembro bem que estava na capa de todas as revistas, tudo, me lembro exatamente. Bem. Exatamente. Então, isso. Por outro lado, o Gripen, a Saab, ofereceu um pacote para o Brasil que tinha um elemento fundamental na compra, que foi a questão da divisão, a participação brasileira na tecnologia do jato. Então, o fato da Suécia ter oferecido isso eu acho que foi um dos determinantes para a escolha também do jato, embora o jato fosse, digamos, tecnologicamente abaixo do Rafale e do Boeing. E aí, nessa história, também tem o Boeing, né? Então, essa história é interessante porque foi aí que a Embraer entra um pouco, porque nesse processo a Boeing comprou a Embraer, depois o negócio foi desfeito, né? Então, houve uma tendência, inclusive, dos Estados Unidos, a Boeing também acionou os contatos no ABC para ver se essa proposta do Boeing passava. Mas acabou não dando certo, e aí tem a curiosidade que nós falamos no livro, que é o fato de coincidir com o Edward Snowden revelando que a presidente Dilma Rousseff tinha sido hackeada pelo NSA americano. E a presidente se sentiu ofendida com isso e a partir daí... Ela foi mais para o Gripen. Não digo que tenha sido essa razão, mas certamente foi um motivo para ter uma má vontade com a Boeing a partir daí, né? Agora, fora isso, a FAB fez um relatório no processo de negociação, que o Jefferson vai falar daqui a pouco, um relatório muito positivo com relação ao Gripen, né? Muito, muito favorável ao Gripen. E eu diria, principalmente, para repetir, essa questão de abrir a caixa, né, tecnológica, fazer um trabalho de parceria, né? Inclusive, engenheiros brasileiros foram para a Suécia se formar e pilotos brasileiros foram formados lá e assim por diante, né? Mas o Jefferson acho que pode falar um pouquinho desse miolo aí da negociação com a FAB e com a setor de defesa. Não, inclusive de uma tradição industrial de relação com Suécia, que a gente já tem em São Paulo, né? Porque São Paulo é conhecido como a segunda maior cidade industrial da Suécia, fora da Suécia, né? A quantidade de multinacionais, de empresas suecas que já existem aqui, eu imagino que tenha facilitado isso também, porque já há uma espécie de uma cultura industrial sueca aqui na região, né? Mas vai lá, professor Jefferson. Não, apenas complementando o que o professor falou, essa questão da vitória dos suecos no processo, ela evidentemente tem muitas idas e vindas. A decisão do governo brasileiro acontece em 2013, e o edital é lançado em 2006, tá? Em 2009 entra na fase dos três, a fase final, digamos assim, e a FAB, então, emite esse relatório de 2010, né, em que ela diz, olha, os três atendem. Para nós, eles dizendo, o entrevistado, o brigadeiro Crepaldi, falou isso claramente, ele coordenou o offset pelo Brasil, foi o nosso entrevistado no livro, ele disse, olha, nós dissemos no relatório que os três aviões atendiam. Tá? Então, um tinha vantagem num aspecto ali de velocidade, o outro de custo, o outro a manutenção, etc., mas nós queremos ter um avião moderno que atenda os requisitos exigidos. Então, os três atendem. E a decisão passa a ser política, considerando as decisões. E neste momento se intensificam exatamente esses atores em jogo. Isso que é muito interessante. E todo um esforço da região de se apresentar, dos suecos perceberem, talvez com mais... Em algum momento bateu o clique
de que, olha, eles têm um peso nessa discussão da transferência tecnológica, a discussão da indústria, o peso político da região, e apresentaram, então, um pacote que envolve a transferência tecnológica desde do ato de produzir em conjunto uma aeronave, que 50% em tese é na Suécia, 50% é no Brasil, e isso dá uma soma de 100, visando a quantidade de transferência tecnológica do projeto sueco era muito maior do que dos franceses e dos americanos. Absolutamente. Comparável. Os franceses e os americanos não tinham parceria tecnológica, era caixa fechada. Entendi. Tá. Exatamente. O fator decisivo aí, pelo que nos relatou os brigadeiros com quem conversamos, o edital construído em 2006 tem requisitos de cooperação industrial e tecnológica. Tá. Então, não era apenas comprar um avião, havia no offset, ou seja, no sistema de contrapartidas de quem de quem faz uma compra bilionária, que aí começa com 6 bilhões, mas que na manutenção em 30 anos vai chegar a dezenas de bilhões no seu orçamento. Quantos tem o número de jatos? Vocês têm esses números? 36 jatos era a compra, primeiro pacote, 36 aeronaves. E quantos já estão sendo produzidos? Quantos? Você tem mais ou menos esse número? Acho que são 3, né? Só grosso modo. Acho que já são 3 prontos, né? Acho que 2 vieram da Suécia e um foi terminado aqui no Brasil. São 36 em 2 décadas, sei lá eu. Num horizonte grande. Não. Até o final de 2030, não é isso? 2029. Até o final de 2030, é rápido. Então. Tem que fazer 36 caças desse aí até o final da década. 36 é um primeiro pacote, tá certo? Porque, na verdade, o que nos explicou bem o brigadeiro na sua entrevista é o seguinte: você compra um pacote, já no edital está previsto a possibilidade de comércio exterior conjunto. Então, Brasil e Suécia passam a almejar mercados da América Latina, portanto, aumentando a produção da aeronave nessas unidades de Fabris. Que é o que parece que vai acontecer, pelo que vocês diziam. Parece que há boas notícias nessa direção. E, ao mesmo tempo, você tem a manutenção. Você tem uma atualização tecnológica permanente. Bom, se o meu ar-condicionado da manutenção, imagina um caça supersônico. Exatamente. Agora, esse é o ponto que eu queria conversar com vocês, do BNDES, que é o seguinte. Eu tenho mencionado aqui nessa entrevista, professor, também, o esforço dessa experiência de enfrentamento à desindustrialização. Tá certo? Então, a gente considera que esse é um case a ser tomado com muita atenção. Claro. Teve dinheiro do BNDES nesse processo? Diretamente não, a não ser por meio da Embraer, exportação, isso tem sido forte. Via Embraer que toma recurso no BNDES. Tá? Isso, que eu saiba... Não para fornecedores, no ABC, nada disso. Isso eu desconheço. Pode ser que tenha havido, eu desconheço. Mas o que eu quero mencionar é o seguinte: o offset assinado pelo governo brasileiro prevê transferência tecnológica. Explica para a gente o que é offset, Jefferson. Desculpa uma pergunta meio de leigo. Assim, mas... É o seguinte, você compra um BMW, um carro de luxo. No caso aqui, uma aeronave supersônica, que são bilhões de dólares. Tá certo? Então, sempre que você tem grandes compras, um submarino, uma aeronave supersônica, o governo que compra, o país que compra, estabelece um processo de contrapartida que o vendedor tem que atender. Pode ser contrapartidas na própria área, objeto da compra, como áreas paralelas. No caso aqui, desse edital, o offset era na própria área, ou seja, nós queremos comprar aeronaves e ter capacidade de produzir partes da aeronave e de manter a aeronave, de fazer integração dos novos sistemas com a aeronave que nós estamos comprando. Então, veja, não era só comprar e você me dá assistência técnica. Não, eu quero saber fazer também, eu quero manter essa aeronave.
Então, esses requisitos levaram a que a Suécia ganhasse um patamar a mais quando ela apresentou um pacote. Olha, eu faço metade aqui, metade aí. Boa. Uhum. Tá? Então, isso tem todo um processo de treinamento envolvido, etc. Tanto que ela montou nessa disputa que acontece entre 2010 e 2013, a decisão, ela vai e inaugura em São Bernardo do Campo um centro de inovação sueco-brasileiro, que visava apoiar o relacionamento entre universidades e projetos industriais em áreas diversas, aproveitando o modelo dela chamado Tríplice Hélice, que adota lá na Suécia. Aliás, é sobre isso que eu quero fincar pé, porque esta experiência vivida na região do ABC e pelo Brasil mostra que essa questão da transferência precisava ser aprofundada, nós precisamos checar esse offset bem, porque, meu ponto de vista, até aí já aparece parcialmente no nosso livro, e em várias falas das entrevistas. O pacote de relacionamento com as universidades, com os centros de pesquisa, ficou a desejar até o momento. Tem que ser cobrado isso. Tem que ser cobrado isso, tem que ser cobrado, porque quantas pesquisas nós temos efetivamente na região de novos materiais, de novos processos vinculados à aeronave e à produção, que efetivamente estão sendo desenvolvidos no Brasil e na região do ABC. Então, isso eu acho que é um item que o nosso livro trata e que é item, por exemplo, de diálogo com o BNDES, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, entre outros. Vocês têm uma ideia de quantidade de empresas que estão envolvidas nisso no ABC? De fato, assim, tem essa fábrica de aeroestruturas e uma ideia de dimensão dos fornecedores? Como é que está isso? Vocês têm... Não no detalhe, mas só grandes números. Assim. Tem algumas que são de São José dos Campos, né? Porque a rede, né, tinha em São José e se criou essa rede no ABC também, não é? Claro, que os fornecedores da Embraer já estão lá em São José. Estão lá, São José, exatamente. E Gavião Peixoto é da Embraer, na verdade, né? A Embraer que monta o jato, né? Eu queria que o Jefferson falasse... Desculpa, não estou querendo entrevistar o Jefferson, não, mas... Não, por favor, me ajuda aqui. Não, porque ele falou... O mapa da mina, você que está com o mapa da mina, então me ajuda. Eu tinha pensado em pedir para ele falar sobre o CISB, e ele no final falou, mas acho que seria interessante falar sobre o CISB, porque, curiosamente, o CISB... O que é o CISB para nós? O CISB é esse Centro de Inovação Sueco-Brasil, não é? Que os suecos ofereceram para o ABC no meio da negociação. Não foi, e enquanto estava sem saber quem ia... Foi no risco. No risco, eles investiram $50 milhões e criaram um centro no São Bernardo, não é isso, Jefferson? Mas também reforça o meu ponto de que tem muita indústria sueca na região aqui de São Paulo, do ABC e do estado de São Paulo. Né? Não, o professor continua, professor. Está dando as informações. Porque o CISB foi importante para promover exatamente esses startups, enfim, essas possibilidades de colaboração. O CISB, para mim, era como uma espécie de um selo que eles deram. Olha, nós queremos efetivamente... nós temos um pacote melhor do que os nossos concorrentes, porque a gente está querendo envolver efetivamente a transferência tecnológica. Tem uma região aqui que está se apresentando também aqui no meu offset muito direitinho, porque está dialogando com a gente, fizeram lá um movimento inclusive de assinatura entre sindicato sueco e sindicato brasileiro. Nós temos a Scania presente lá, em São Bernardo do Campo, eles estão viajando com missões de empresários para a Suécia e de gestores públicos, eles estão se movimentando aqui e enfatizando a questão da transferência tecnológica, que é o que nós temos, suecos. Então, veja, esse processo se intensificou, houve parceria entre cidades, houve conferências que eles realizaram aqui, e o CISB foi o selo final, na medida em que eles dizem, olha, eu vou fazer um investimento antes da decisão do governo brasileiro, da ordem, como o professor mencionou, de $50 milhões
de dólares, e esse centro ele vai buscar trabalhar no que nós conhecemos bem aqui no nosso modelo de desenvolvimento, que é essa parceria entre gestão pública, universidade e empresa. Então, nós vamos trabalhar projetos... Essa tríplice hélice aí que você está falando. Tríplice hélice, isso. Que é fundamental. Eu acho que foi um momento importante, tanto que a presidenta Dilma, em discursos posteriores, antes mesmo da decisão, ela mencionou o CISB, eu acho que uma ou duas vezes, ou seja, entrou na mente como se não um fator decisivo, como um elemento importante, tanto assim, tão importante para a Saab, que ela vai buscar reproduzir esse modelo nas negociações na África do Sul e me parece que na Índia também. Então, na África do Sul, com certeza. Teve um diretor que nos falou, olha, esse modelo do CISB nós estamos levando para as negociações. Vender o item lá para a Índia. Exatamente. Do Sul. Exatamente. Boa. Fantástico. Eu queria explorar um pouco como usar essa experiência para outras indústrias, outros setores. Quer dizer, né, o que vocês nos colocariam assim como aprendizado e como ideias para a gente aproveitar, né, e para que isso não seja só uma experiência dos jatos supersônicos, né? Como é que a gente poderia generalizar o modelo, como gosta de dizer um economista, né? Como é que a gente generaliza isso e aplica para várias regiões no Brasil, várias indústrias no ABC, várias tecnologias, né? Quais são como se diria em inglês, os takeaways, né? O que a gente tira disso daqui de lição, de coisa legal para a gente colocar em prática oportunamente? Não, eu acho que a gente tem que considerar, Paulo, que a região do ABC é muito única, não é? na história da indústria, é o berço da industrialização, né, automotiva no Brasil, o sindicalismo efetivo, de características de social-democratas, entendeu? De entendimento, de colaboração, conflito, mas também entendimento, colaboração e tal. Então, tem essa especificidade que eu não sei se dá para replicar imediatamente para outros lugares. Agora, uma coisa que eu acho que a experiência mostra é que é possível que os atores sociais precisam ter uma postura proativa com relação aos seus destinos econômicos, políticos nas suas regiões. Não adianta só ficar reclamando da desindustrialização, tem que fazer alguma coisa, né? Proatividade significa, naturalmente, considerar, não é, os diversos pontos de vista que estão presentes, por exemplo, no debate atual sobre descarbonização, não é, que é um dos temas mais importantes no ABC ultimamente, tem que ser levado em conta, enfim, a lógica de funcionamento das empresas, mas também o processo de transição para essas novas tecnologias e tal, que seja uma transição justa, que seja uma transição em que os trabalhadores não percam os seus empregos pura e simplesmente, como é que faz essa passagem e tal. Então, certamente, eu acho que está em jogo uma postura político-econômica, e aí envolve os agentes econômicos também, né? Envolve o empresariado também, né? O grande empresariado e o pequeno empresariado, né? Porque, por exemplo, eu diria que a experiência do ABC nos anos 90 e 2000 teve um papel muito importante do pequeno empresariado, do empresariado local nesse processo, entendeu? Não foram as multinacionais que toparam. As multinacionais colocaram até alguns, eu diria, empecilhos aqui e ali, né? Mas foi essa postura dos agentes econômicos locais proativa, né? Proativa significa a gente quer conversar para melhorar, para desenvolver a região, para enfrentar as decadências, enfrentar as crises e assim por diante. Né? Boa. Eu complemento da seguinte maneira que o professor acaba de colocar. Acho que tem da nossa experiência fica várias coisas, mas a questão da reconversão industrial de regiões tradicionais, e não é só o ABC que existe no Brasil, outras regiões, Osasco, Guarulhos, Betim, o sul do Brasil, entre outros.
Você tem regiões que passam por crise de suas indústrias e que poderiam ser suportadas com processos de reconversão, especialmente nessa linha da diversificação, na busca de novos mercados. E em que sentido? Os grandes projetos nacionais, teve até um brigadeiro que foi bem claro nisso, olha, que bom que vocês vieram conversar com a gente sobre navios, né, vocês do ABC, porque a gente precisa mesmo de fornecedores. Quiçá eu pudesse explodir, no bom sentido, um navio e ver o que vocês conseguem nos oferecer. Olha, veja que muda completamente o relacionamento se isso desse continuidade, ou seja, você apresenta para as regiões os grandes projetos e dizem, bom, aqui está o detalhamento das demandas. O que vocês conseguem? Bom, a gente eu consigo produzir corda, aquele item da borracha. Esse é o modelo americano, né? O $1 trilhão que vai para o Pentágono ali para a defesa, no fundo está desenvolvendo toda a indústria americana e fronteiras tecnológicas infinitas nos Estados Unidos. O modelo americano sempre foi esse, né? E para você produzir, no caso da discussão da defesa, para você produzir, participar do processo de licitação, você tem que ter certificações compatíveis com o OTAN. Então, aí o apoio do Estado brasileiro ao empresário, dando um passo a passo mais detalhado, desde o diagnóstico da empresa, eu vou apoiar o diagnóstico, qual é a sua efetiva capacidade de se reconverter e se participar de determinados mercados, eu vou mostrar o que você precisa, quais as certificações, eu vou apoiar o seu processo com financiamento, para que o risco reduza. Isso, o caso o BNDES pode ter um papel muito importante aí, claro. Então, essa questão da explosão das demandas, do apoio do Estado, a gente pode abrir para além de outros setores estratégicos da defesa, outros setores estratégicos. Nós temos a saúde, nós temos esses que estão na política industrial mesmo. A saúde, nós temos a descarbonização, que o professor descarbonização, que ele mencionou. Tudo isso poderia participar aqui, só para dar o exemplo do ABC, mas assim, todas as regiões tivesse essa. Outro item que ficou muito forte no livro é a importância dos arranjos produtivos locais. Foi constituído aqui na região uma inédita experiência de um arranjo produtivo local em defesa e segurança. Compatível com essa discussão do Gripen e de participar da área de defesa, se constituiu um arranjo que participava gestão pública, empresários e universidades, entre outros membros, buscando trabalhar as oportunidades, né, na área de defesa. Eu acho que o BNDES tem apoiado arranjos, mas em áreas estratégicas, nessas regiões tradicionais, eu acho que isso poderia ajudar bastante também. Inclusive nesses eixos da chamada nova política industrial, é possível pensar em APLs, né, em arranjos produtivos locais, que tenham vocação de reconversão, né, porque no fundo a gente tem esses clusters aí, né, eu acho que o Brasil ainda é um país privilegiado em termos de espólio tecnológico, né, a gente ainda tem os setores industriais espalhados aí em Caxias, né, em todo o ABC, Betim, Pernambuco, né, em vários lugares que podem ser turbinados, né? Eu acho que essa história dos caças supersônicos é uma bela história. Eu gosto muito da história também do KC-390, que é o cargueiro de guerra também que a Embraer fez, quer dizer, e agora nessas avenidas aí de descarbonização, de saúde, tem muita coisa boa que acho que... Só que é tal história, a oportunidade está aí, mas a gente precisa abraçar a oportunidade, não pode, né, só dizer que tem oportunidade e vai lá um competidor da Ásia do Leste ou sei lá de onde, pega isso e a gente deixa passar na nossa frente, né? Então, nesse sentido, eu acho que a contribuição de vocês é muito legal. Vou deixar os últimos minutinhos aqui para as palavras finais aqui dos dois professores, né? E fazer a propaganda aqui do livro para todo mundo que puder, comprem e leiam, é muito bom o livro, ele é muito mais do que está aqui, tá? Tem toda uma discussão aqui dos sindicatos, da história do ABC, realmente é um livro muito, muito legal. Passo a palavra para o professor José Ricardo deixar aqui uma mensagem final e depois para o professor Jefferson também.
agradecer inicialmente, finalmente, a oportunidade, né, de falar no podcast do BNDES. Agradecer a você também, Paulo, e dizer que eu acho que, para mim, a mensagem que esse livro, de certa forma, indica e demonstra que é uma visão que, diante de crises econômicas, diante de situações de decadência industrial, é possível fazer alguma coisa, é possível se organizar, é possível trabalhar e criar alternativas que atendam às necessidades da sociedade, às necessidades dos trabalhadores, a questão do emprego, a questão da atividade econômica e assim por diante. Então, acho que, para nós, eu acho que esse é um dos pontos que acho que vale a pena ressaltar e discutir com o público e tal. Tá? Boa. Te agradeço. Obrigado. Ótimo. Bom, eu queria também agradecer aí a associação, né, pelo convite, dizer que esse livro que o Paulo apresentou aí algumas vezes, agradecer esse marketing que ele fez, pode ser adquirido pela editora Papagaio. Para nós, uma honra muito grande ter participado com os amigos do BNDES, que, enfim, mais de 70 anos. Nesse momento de grande perda também, eu fui um discípulo da Conceição. E... Todos nós aqui somos. Imagino que o professor José Ricardo também subscreva. Claro, sem dúvida. E onde ela está, eu acho que ver a continuidade desse projeto aí, representado pelo banco. E, por fim, que a indústria ela continua no centro do debate. Para mim, esse esforço de enfrentar a crise porque ela passa a questão da desindustrialização, especialmente dos países como o nosso, de uma desindustrialização precoce, né, que acontece, e que há caminhos. Eu acho que o livro resgata esse esforço, hercúleo, mas um esforço, e eu acho que bem sucedido, guardadas as críticas que se possam fazer, as ressalvas todas, mas e que nós tenhamos novas experiências no país. Boa, muito obrigado, professor José Ricardo Ramalho, professor Jefferson José da Conceição, obrigado pela participação aqui, por nos fazer aqui todas essas ideias, reflexões, obrigado por ter escrito o livro, que está aqui registrado, essa experiência, e fica aqui o nosso agradecimento. Obrigado. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!